Apenas para recordarmos, no primeiro dia, na sexta-feira à noite, o tema que nós tratamos foi esse que está aí, uma mensagem do céu para as famílias, foi o título da mensagem que compartilhamos. Nós vimos como Deus do lugar santíssimo tem um conteúdo especial para a igreja que vive nessa época, para as famílias que vivem nessa época, tendo em vista as condições degradantes do mundo. Direto do santuário que está nos céus, Deus envia a mensagem mais poderosa que já foi enviada a mortais no planeta Terra. E essa mensagem, o conteúdo dessa mensagem também envolve o tema das famílias. E foi isso que nós vimos. Ontem, o nosso tema pela manhã foi Salve a sua família. E o propósito foi mostrar a vocês que o mundo que nós vivemos, ele se encontra praticamente submerso, imerso em uma ideologia cujo propósito é destruir as famílias. Os que não estiveram ontem, provavelmente, se o Senhor assim permitir, o vídeo vai estar disponível no nosso canal do YouTube. Isso parece loucura, mas ontem nós creio que provamos para vocês que existe uma ideologia no mundo, pessoas que estão sendo movidas pelo espírito do maligno com o objetivo de destruição das famílias. Isso é uma ideologia que existe, política e que, lógico, acaba tendo uma conotação religiosa. E é por isso que vem esse clamor do céu. Salve a sua família. É um pedido urgente que Deus faz para a geração que nós vivemos. E hoje eu quero mostrar para vocês um tema que ele, digamos, seria a base para darmos essa resposta para Deus. Ontem o Senhor, ele pediu para nós salvarmos as nossas famílias. E nós vimos o porquê disso. E hoje nós vamos mostrar qual é o primeiro pilar dentro da família que precisa ser restaurado para que a família seja salva. Existe um pilar que é o pilar central da família. E enquanto esse pilar não for restituído dentro do lar, as famílias serão destruídas. E é isso que nós vamos tratar aqui hoje. O nosso tema hoje, portanto, se chama feminismo, machismo ou patriarcalismo. Esse será o nosso assunto dessa noite. E para nós iniciarmos, abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 22. Ezequiel, capítulo 22. E aqui nós vamos fazer a nossa leitura base sobre a qual vamos desenvolver o tema nessa noite. Ezequiel 22, versos 26 até o 30. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo, e dos meus sábados escondem os olhos. E assim eu sou profanado no meio deles. É Deus quem está falando aqui. Os seus príncipes no meio dela, da cidade de Jerusalém, são como lobos que arrebatam a presa para derramarem sangue, para destruírem as almas e ganharem lucro desonesto. Os seus profetas lhes escondem isto com cal por visões falsas, predizendo mentiras e dizendo, assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tenha falado. Verso 29, contra o povo da terra praticam extorsão, andam roubando, fazem violência ao aflito e ao necessitado, e ao estrangeiro oprimem sem razão. Verso 30, busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse. Mas a ninguém achei. Feche os seus olhos e vamos orar. Querido Senhor Deus e eterno Pai Todo-Poderoso, chegamos à última noite do nosso encontro, falando sobre família na igreja do Vila Aurora,
esse local que o Senhor providenciou para que nós tivéssemos um final de semana verdadeiramente especial na nossa vida. Pai, e de todos os dias, esse é o dia que Tu sabes, tenho sentido uma aflição muito maior e muito grande, talvez porque esse é o assunto que começa aquela obra de restauração nos lares que estão em degradação no tempo que nós estamos vivendo. E o diabo, o inimigo, lutará ferrenhamente para impedir com que essa obra aconteça. Mas em nome de Jesus Cristo, eu quero, Pai, unido a essa igreja, invocar o sangue e o nome do meu Salvador, para que o príncipe das trevas não tenha nenhuma autoridade sobre cada alma que está aqui nessa noite, Pai. Que ele seja repreendido e que essa igreja, ela seja possuída, ungida com o poder do Teu Espírito Santo. Que os lares que talvez tenham entrado aqui nessa igreja nessa noite, desestabilizados, desestruturados, lares cujo casamento talvez estejam à beira da destruição, cujos filhos estão sem o rumo certo, que em nome de Jesus Cristo, hoje, nessa noite, o Senhor comece a fazer uma obra de restauração nessas casas, Pai. Essa é a minha oração, que o Senhor use esse verme, esse pó, esse vaso que se coloca nas Tuas mãos, para a Tua honra e a Tua glória. No nome de Jesus Cristo é que oro. Amém, Senhor Deus. O profeta Ezequiel foi contemporâneo do profeta Jeremias. Aqueles que acompanharam no final do ano passado o estudo da lição da escola sabatina sobre o profeta Jeremias conhecem bem as circunstâncias que envolviam o tempo do profeta. Era um povo que estava em tremenda apostasia. Enquanto o profeta Jeremias dava testemunho, pregava, era a voz de Deus na cidade de Judá, em Jerusalém, Ezequiel foi levantado por Deus lá na Babilônia para consolar, para advertir aqueles que já estavam cativos em Babilônia. Então nós temos aqui dois profetas contemporâneos que viveram na mesma época, um em Jerusalém e outro na Babilônia. Mas embora Ezequiel estivesse vivendo na Babilônia, o Senhor mostrou para Ezequiel qual era a realidade moral, espiritual do povo que estava lá em Jerusalém. E se você prestou atenção no verso que eu pedi para você fazer a leitura aí, para nós lermos em Ezequiel capítulo 22, se você prestou atenção, o Senhor ele deu uma lista de pecados que eram cometidos na cidade de Jerusalém, pelo seu povo. E preste atenção nisso, pela sua própria igreja, por aqueles que se diziam adoradores de Deus. O Senhor ele começa a dizer que entre aquele povo havia desobediência à lei. Entre o povo que dizia guardar o sábado, o Senhor disse que eles profanavam o sábado. Era um povo avarento, era um povo ganancioso. A Bíblia diz que eles eram egoístas, corruptos, mentirosos, falavam falsas visões para enganar aqueles que estavam ali entre eles. Era um povo que era ladrão, violento e opressor. Essa era a condição da igreja de Deus, do próprio povo de Deus no tempo do profeta Ezequiel. No meio dessa situação caótica, moral e espiritual, o Senhor diz para o profeta Ezequiel, lá no verso 30, vamos ler novamente essa passagem, no meio dessa condição de imoralidade, de catástrofe espiritual, o Senhor ele diz: busquei entre esse povo o quê? Um quê? Um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse. Quantos Deus achou? Ninguém.
Ninguém. Nenhum homem sequer de valor. Nenhum homem que fosse capaz de dizer não para a apostasia. Nenhum homem que fosse capaz de conduzir a sua casa verdadeiramente nos caminhos do Senhor. O Senhor tentou encontrar no meio do seu próprio povo. Nós não estamos falando aqui de ímpios. Nós não estamos falando aqui de mundanos. Nós estamos falando aqui de um povo que dizia ser o povo de Deus. E Deus buscou no meio desse povo o quê? Vamos repetir? Um homem, não era uma mulher. Não era uma mulher, era um homem. Deus buscava um homem que pudesse se colocar no muro e tapar a ruptura, a brecha que estava sendo provocada no meio daquele povo. Trazendo essa experiência para a nossa época, no meio dessa degradação moral que nós vivemos e nós vimos ontem, todo o objetivo estudado de Satanás para destruir as famílias, tanto no mundo como na igreja, eu não tenho dúvidas de que esse versículo, ele é uma verdade muito presente para a época que nós estamos vivendo. Eu não tenho dúvidas que Deus dos altos céus, lá de dentro do lugar santíssimo, como nós vimos na sexta-feira, Ele está buscando no planeta Terra homens de verdade que no meio dessa impiedade, no meio dessa degradação, no meio dessa geração que está, parece que se deleitando no pecado, Deus está buscando homens que tenham coragem de defender as suas instituições mais sagradas que existem. Diga-se, igreja, família e sociedade. Deus está buscando homens. Por que homens e não mulheres? Parece um discurso machista. Porque é que a Bíblia, ela enfatiza a busca de Deus aos homens. Desde o princípio, a Bíblia mostra de maneira muito clara a responsabilidade que Deus colocou, quando o quesito é família, quando o assunto é lar, Deus colocou uma responsabilidade sobre os homens. A maior responsabilidade do lar, ela foi colocada por Deus sobre os homens. E como que nós conseguimos provar e fundamentar essa ideia? Por exemplo, o primeiro pecado que foi cometido na humanidade, nós sabemos que foi cometido lá no Jardim do Éden, certo? Quem pecou primeiro? O homem ou a mulher? A mulher. Eva foi a primeira que pecou. E mesmo a mulher sendo a primeira a cometer pecado, quando o Senhor ele desce no Jardim do Éden, para cobrar o porquê daquele pecado cometido, para saber a razão pela qual eles tinham escolhido o pecado, mesmo sendo Eva a primeira pecadora, Deus primeiro vai pedir contas para o homem, para Adão. Por que isso? Porque ele era o responsável, o chefe, o patriarca do lar que Deus havia instituído. E o Senhor primeiro foi até ele para saber por que razão ele permitiu com que a mulher primeiro estivesse sozinha e segundo cometesse pecado. O Senhor vai ter com Adão. E mesmo depois do pecado, a coisa ainda se aprofunda mais, quando o Senhor ele chega para a mulher e ele apresenta para a mulher a consequência do pecado, que ele começa a dizer em dores de parto, etc, etc. Olha o que ele diz no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 16. Isso daqui hoje, para uma sociedade onde está impregnado o feminismo, e nós vamos comentar brevemente hoje o que é isso, uma sociedade que não consegue entender o papel de cada um dentro do lar. Quando nós falamos do homem como sacerdote, do homem como patriarca, do homem como chefe da família, isso não é um discurso machista, e hoje nós precisamos entender isso. Deus deu um papel para um homem e um papel para a mulher dentro do lar, mas qual é o mais importante? Não existe mais importante.
Porque a mulher foi dada por Deus para ser auxiliadora do homem, e o homem foi colocado por Deus para fazer isso daqui. Gênesis 3, versículo 16. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. O homem é o governador da família. O Senhor Jesus, Ele está tão em harmonia com esse pensamento que estou dizendo aqui para vocês, irmãos, que lá no livro de Marcos, preste atenção nessa passagem, Marcos capítulo 3, versículo 27. Marcos capítulo 3, verso 27. Muita atenção nesse texto. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará o quê? A casa. Vocês entenderam a ilustração que Jesus deu aqui? Ninguém pode entrar na casa do valente. Quem é o valente? Quem é o valente? Nessa geração parece que são as mulheres, porque os homens estão cada vez mais efeminados. Os homens hoje parece que se resumem só em provedores materiais do lar. É o máximo que um homem é capaz de fazer hoje. É o máximo. As mulheres hoje têm dado conta de educar o filho, de trabalhar, de fazer uma série de coisas, porque os homens, eles acreditam que o máximo que eles podem fazer é trazer o sustento material para dentro da casa. Mas o homem foi levantado por Deus para ser o provedor material, financeiro, espiritual, físico. O homem foi levantado por Deus dentro do lar para ser o provedor, o governador de todas as áreas que vocês podem imaginar da família. Todas. E o Senhor Jesus, Ele chama os homens aqui de valente. Valente. E Ele diz que ninguém, nenhum ladrão, e quem é o ladrão segundo a Bíblia? Quem é o ladrão segundo a Bíblia? O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Ou seja, Satanás, ele não pode entrar na casa do valente para roubar os bens do valente. E quais são os bens do valente? A sua própria família, a sua prole, os seus filhos, a sua esposa, que ele deve proteger, que ele deve lutar por eles. E essa proteção não é só proteção física, é espiritual. Quando um homem identifica que o filho, por exemplo, está em contato com pessoas, ou com filmes, ou com músicas, que vão lhe prejudicar, que vão lhe destruir, onde estão os homens que têm coragem de dizer não para o filho? Sabe, eu estava preparando o tema hoje e estava pensando nisso. Diáconos de igreja. Comparem os diáconos de igreja de 20 anos atrás com os diáconos de igreja hoje. Não tem diácono homem macho hoje, não existe. Não existe. Os diáconos de 20 e 30 anos atrás, para não generalizar, não dizer não existe, eu vou dizer que está raro. Está raro. Mas diácono de 20 e 30 anos atrás, via burburinho na igreja, se visse mexendo no celular, no WhatsApp dentro da igreja, o que o diácono ia fazer? Ia chegar ali na hora e dizer, aqui é a casa de Deus, se você quiser mexer no celular, vai então lá fora. Que aqui tem que ter reverência. O homem era macho de verdade, era fiel a Deus, era fiel à família e não dizia isso. E o homem não falava isso que era para mostrar machismo dele, não, mas era por zelo, era por valentia pelas coisas do Senhor. E Jesus aqui está dizendo que o objetivo do inimigo para destruir uma casa, destruir um lar, uma igreja, uma família, que é o nosso assunto principal, ele primeiro tem que amarrar o próprio valente. Depois de amarrar o valente, depois de neutralizar o valente, depois de converter o valente num covarde, ele entra e saqueia toda a casa. Para ilustrar para vocês um pouquinho do que eu estou tentando transmitir, vocês já leram, alguém aqui já leu o livro do Jim Romberg, Fuga para Deus? Foi um livro muito famoso na igreja durante uma época.
alguns aqui, né? Estou vendo algumas mãos que se levantaram. Ele escreveu um outro livro depois que se chama Homens de Poder. Não sei quantos fizeram a leitura desse livro. Eu li já faz bastante tempo e recomendo. O livro é muito bom. Fala sobre o papel do homem dentro do lar. E ele conta uma experiência no primeiro capítulo do livro. Eu não lembro, como eu disse, faz muito tempo que eu li, eu não me lembro de detalhes da experiência. Então eu vou resumir ela breve aqui para vocês. Ele estava dentro de um avião com a sua esposa e com os seus filhos, que eram crianças na época. Hoje já estão criados, são homens já, estão na igreja junto com a família. Ele estava no avião e vocês sabem que os aviões têm lá as telinhas na frente da poltrona e eles passam ali às vezes algum filme, algum entretenimento para as pessoas que estão ali em viagem. E durante a viagem do Jim Romberg com a família, começou a passar um filme. E ele assistindo, prestando atenção ali na programação, de repente, o filme começa a passar algumas cenas meio picantes. Relacionamento ali do homem com a mulher e algumas trocas de beijos e uma coisa com uma conotação mais sexual. E o Jim Romberg, como um pai cristão, que buscava criar os seus filhos no caminho do Senhor, e como um homem valente, um homem de verdade, um homem com H maiúsculo, ele chegou e se levantou, e foi até as comissárias de bordo, e disse: olha, é o seguinte, eu paguei aqui o voo e eu tenho o direito de escolher o que os meus filhos não devem assistir também. E eu gostaria de que, pelo menos, na poltrona onde eles estão, que vocês não transmitissem essas cenas aí de sexo, porque eu não quero que meus filhos assistam isso. E eles foram lá e tiraram o vídeo, atendendo o pedido desse pai. Isso hoje para nós parece absurdo, mas isso mostra o caráter de um verdadeiro chefe de família, que age por princípios, que age para proteger a sua família dos ataques de Satanás. A serva do Senhor, no livro Fundamentos do Lar Cristão, capítulo 19, seguindo exatamente o raciocínio que nós estamos passando aqui para os irmãos, ela diz assim: o marido e pai é o cabeça da família. Imagine um corpo andando sem cabeça. O marido e pai é o cabeça da família. A esposa espera dele amor e interesse, bem como auxílio na educação dos filhos, e isso é justo. O texto então está dizendo que o marido, ele é o pai e o cabeça da família. E uma esposa, hoje nós não vamos ter tempo aqui de falar exatamente do relacionamento do marido com a mulher, mas isso que está escrito aqui é exatamente o que diz a Bíblia, sabe? Homem, preste atenção, você que é marido, preste atenção, esquece o latido lá fora, que eu tenho certeza que é o diabo que está na boca desse cachorro aí, né? Esquece o latido lá fora, vamos concentrar aqui. Quando o texto diz que a esposa espera do marido amor, ele está repetindo uma obrigação de todo homem que está lá no livro de Efésios, capítulo 5. Ele diz assim: maridos, quem lembra? Maridos o quê? Amai, é uma ordem, amai vossas mulheres, e não para por aí. Sabe por quê? Porque Deus sabe que os homens dessa geração, eles iam ser tão covardes, que se ele não completasse o texto, o homem podia dar aquele jeitinho no amor, e talvez tentar apresentar um tipo de amor interesseiro. Só que Deus diz que os homens têm que amar as mulheres igual Cristo amou quem? A igreja, tá vendo? É esse tipo de amor. Sabe o que a igreja deu de bom para Jesus? O que a igreja deu de bom para Jesus? Traição, um monte de pecado, uma série de coisas, de injúrias, mas o verdadeiro amor de Cristo, que é o amor do lar, o amor do marido para com a mulher, é
incondicional. Não importa se a tua mulher é gorda, não importa se a tua mulher ela tem aquele bigodinho que às vezes o homem não gosta, que ela não tira o bigode, sabe? Não importa, não importa. É incondicional. É incondicional. O homem, é uma ordem que a Bíblia dá, tem que amar a mulher assim como Cristo amou a igreja. Essa história de incompatibilidade, pode esquecer isso aí, querido. Casou é para sempre. Casou é para sempre. Não existe incompatibilidade para Deus. Não existe isso. Então, a ordem está aqui muito clara. O marido é o pai e o cabeça da família. E a esposa, o mínimo que a esposa espera do homem é amor. De um chefe de família é amor. E o texto segue. Todos os membros da família se centralizam em quem? Olha que texto fantástico, irmãos. Todos os membros da família têm como centro o pai. O pai. Ele é o legislador, ilustrando na própria varonilidade as importantes virtudes. Presta atenção nas virtudes de um homem de verdade. Energia, integridade, honestidade, paciência, coragem, diligência e prestatividade. Em certo sentido, o sacerdote da família, apresentando ante o altar de Deus o sacrifício da manhã e da tarde. Isso é uma coisa que eu não vou ter tempo de explorar muito hoje, mas você sabe o que significa isso aqui? O sacrifício da manhã e da tarde? Lembra que nós falamos do santuário lá na sexta-feira? Lembra? Os que estavam aqui vão se recordar que nós falamos do santuário. Sabe quantas vezes por dia, independente se a pessoa tinha pecado ou não tinha pecado? Porque haviam os sacrifícios por causa do pecado e haviam os sacrifícios que era obrigação todo dia do príncipe da família, do chefe da tenda. Você vai se recordar que ao redor do santuário tinham várias tendas. Então o chefe da família, o pai, o príncipe da tenda, ele chegava, pegava um cordeiro, ia lá no santuário, às 9 horas da manhã, e oferecia um sacrifício pela família dele. Aí ele saía para o trabalho, para as atividades corriqueiras da vida, às 3 horas da tarde, ele tinha que voltar lá no santuário de novo e oferecer um outro sacrifício pela família dele. Sabe como que isso se aplica para você hoje, pai? Sabe como se aplica? Culto com a família, todos os dias. Essa é a primeira característica de um homem de verdade. Reunir os filhos e a esposa todos os dias para orar, cantar e adorar a Deus antes de sair de casa e depois que voltou das atividades. Você está fazendo isso? Quem não está fazendo isso, pode esquecer, não tem vitória dentro do lar. Não tem vitória. E eu digo isso para vocês com toda a certeza e segurança. É só vocês começarem a ler aqueles livros que eu recomendei para vocês ontem, que vocês vão chegar à mesma conclusão. É impossível, queridos, impossível que um filho aprenda a ser um cristão de verdade se o pai não reúne no altar da família de manhã e à noite antes de dormir. Essa é a primeira atitude de um homem de verdade dentro do lar. Não precisa ser um culto de 1 hora, não. É um culto de 15 minutos. Um hino, uma leitura breve e uma oração, para consagrar a tua família antes de sair de casa. Você não tem noção do que o teu filho e a tua esposa vão sentir com uma atitude dessa. É a primeira atitude máscula que Deus espera de um homem. Como eu disse, infelizmente no nosso mundo, nós estamos impregnados de um pensamento feminista. O feminismo, ele surgiu e está bem alinhado com aquele pensamento que nós estudamos ontem. Muito embora as feministas, elas façam uso daqueles argumentos que nós comentamos ontem também, tipo, nós estamos aqui para lutar pelo direito da mulher. E o interessante é que elas lutam pelo direito da mulher com os seios de fora,
pintadas. O nome de grupos que existem aqui no Brasil, por exemplo, que são grupos feministas, se chamam Marcha das Vadias. Então, o que isso pode trazer para valorizar uma mulher dentro da sociedade? Então, o objetivo delas não é, na realidade, conquistar o espaço da mulher, é destruir a família. Não se enganem com essa capa aparente que se usa hoje de, não, mas é direito dos humanos, é direito das crianças. É verdade que foram conquistados muitos espaços importantes para a mulher hoje, que elas não tinham alguns anos atrás. Mas, queridos, entendam a essência que está por trás desses movimentos que querem destruir a tua família. E sabe, quero mostrar algo para você aqui agora. Quando nós falamos e denunciamos esses tipos de movimentos, a nossa intenção não é voltar para aquela espécie de machismo que existia há algum tempo atrás. E só para você ter ideia de até que ponto ia o machismo de gerações anteriores, olha só isso aqui. Isso aqui é uma propaganda que foi veiculada nos Estados Unidos no ano de 1969. É um anúncio de uma empresa de cigarros. Aqui diz assim, em inglês: assopre a fumaça na cara e ela vai acompanhar você para qualquer lugar. Então isso era uma linguagem de um pensamento bastante machista que estava impregnada na sociedade anterior. Que também, vocês acham que isso agrada a Deus? É esse tipo de homem que Deus quer dentro do lar? É isso? Lógico que não. O objetivo do Senhor nunca foi esse daqui. Então, o problema é que o diabo ele sempre empurra a sociedade para os extremos. Não é machismo e tampouco feminismo. Uma outra propaganda, olha só essa. Não precisa nem a gente ler o significado ali, né? Já dá para ter uma ideia. Imagine uma propaganda dessa sendo veiculada na nossa geração nos dias de hoje. E aí, embaixo ali diz assim em inglês: é bom ter uma mulher perto de casa. Então, aí é uma propaganda de calças e o homem pisando em cima da cabeça da mulher. E a última era uma propaganda das gravatas Van Heusen, na década de 50, dizendo assim: mostre para ela que o mundo é dos homens. Então, não é esse o objetivo de Deus. O Senhor nunca quis que houvesse um machismo na sociedade que nós vivemos. Quando a Bíblia diz que o homem deve governar o seu lar, não é um governo como se fosse um animal que não tem vontade própria, que o homem manda e acabou e ponto final. Não é isso que Deus está dizendo. É esse patriarcalismo. O que é o patriarcalismo? Nós já vamos ver aqui, já vamos ver. Mas é um homem que está disposto a morrer para proteger a sua esposa, os seus filhos e a sua família. E esse espírito, logicamente, vai ser trazido para dentro da igreja e para a sociedade também. Agora, por outro lado, se bem é certo que esse tipo de pensamento machista não é o que nós queremos, o feminismo, eles vão trazer isso daqui. Uma linguagem cômica, uma hipérbole que é utilizada, exagerada, mas que, meus irmãos, nós não estamos muito longe disso não. 1985, esse era o tipo de homem naquela época. Lembra do Rambo? Naquela época, os homens, a espécie de homem que era apresentada para o mundo, era Rambo, era o Sylvester Stallone, esse, né? Mas tinham vários outros lá, Schwarzenegger e por aí vai. Homens fortes, com características viris, e a mulher está aqui, mulher, não com essa roupa, né? Isso daí foi uma montagem que eu peguei ali na internet pronta já. Agora, no ano que nós estamos vivendo, está aqui. Olha, a mulher que a sociedade quer transmitir para o mundo e o homem cada vez mais efeminado. O homem está cada vez mais sensibilizado, cada vez mais emotivo, perdendo a sua virilidade. E aqui eles fazem uma projeção para 2045. O que vai acabar acontecendo? Isso daqui vai ser o homem e esse daqui vai ser a mulher. Na realidade, é exatamente isso que o feminismo quer. Eles querem fazer uma inversão nos papéis que Deus estabeleceu dentro do círculo doméstico. No mês de junho, o pastor e jornalista Michelson Borges, que é da nossa igreja, ele publicou no seu blog, o blog Criacionismo, não sei quantos já conhecem, um vídeo muito interessante no qual uma jornalista dinamarquesa chamada Iben Trauholm, ela reclama dos efeitos
degradantes de décadas do feminismo na sociedade europeia. Então fizeram uma entrevista com essa jornalista. Perguntaram para ela qual é o motivo. Eu não sei se vocês se lembram que nesse ano aconteceu uma série de estupros lá na Alemanha, em um único dia, várias mulheres foram estupradas em um único dia. E aí a jornalista estava entrevistando essa outra jornalista da Dinamarca para saber qual era a opinião dela. Por que esse tipo de coisa está acontecendo na Europa? E os homens holandeses fizeram uma manifestação contra o que aconteceu na Alemanha. Aí saíram vários homens vestidos de mini saia protestando contra os atos de estupro. E aí essa jornalista foi entrevistada. Preste atenção no vídeo, vou pedir para que seja colocado lá em cima, por gentileza. Men in minis. This was the reaction by some Dutch protesters to recent mass sexual attacks in Germany, taking a stand in skirts. But will it solve the problem? Joining me in the now is Iban Trainholm, a journalist who is an editor and radio host at the Danish Broadcasting Company. She's with us from Copenhagen. Iban, I get the message about women. They are not the problem. What message will this send to the men who attacked? Well, when we see this video, it's exactly the core problem. Men in Europe, many men are acting like women, and those men from those foreign countries, asylum seekers, they don't respect women. So when men act like women, I mean, we do have a problem because we have no masculine power in our society to fight back this male aggressive culture. But this clip that we've shown, to be clear, was in Holland. It was a small, relatively small protest. This doesn't necessarily represent all of European men. Well, I think if you look at our politicians, they're very soft. They're like mothers. I mean, they are embracing, they're inclusive, and they talk about how we should embrace refugees. Of course, we should help people that are in need. But, I mean, they can't deal with the rapings, they can't deal with terrorism. So, I mean, European politicians look very weak, and that's because our culture has become feminized. This militant feminism that has been going on for decades, now we see the consequences that many men here are brought up to be women and think like women and be soft-minded. But that is what Europe is about. That is part of European qualities that the European Union promotes. It talks about promoting at least all the time, and these refugees are coming to Europe. Shouldn't they adapt to that? Well, I think that was not what Europe used to be. I mean, normally we have had like male hero virtues. And, you know, a culture needs to be balanced. It's fine that we have women's rights, and I really defend them. But I think a culture to be balanced and to work out well, you need to have both the masculine part and the feminine part. And now the masculine part is lost, and we see the consequences. We see how the postmodern values are just a construction, and it's a very fragile fundament. And now we see that we don't have any male that can stand up, who can fight back those male aggressions that we are facing. So the vacuum that feminism has created means that women are becoming victims of those male aggressions. One could argue, though, that fighting or standing up or being strong isn't exactly going to solve problems. A lot would argue that strong male, like you say, leaders might be more inclined to start wars, to fight, to build conflict. Yeah, I get your point, but the problem is that we see those physical attacks, violence that is coming into our society. So, I mean, like back in time in history, you have to fight back. I mean, it's just reality. Maybe this secular humanism is just an illusion because it doesn't work. I mean, we see that women are threatened in many centers for people that come as refugees. We have violence against Christians, rapings. I mean,
and our politicians don't know how to deal with it. You see that the terrorist has the upper hand. Our leaders cannot protect our culture because they don't know how to be masculine. They don't know how to fight back because they don't dare to. And I think it's a huge problem. So we need a sort of male revolution, and it's just as important as the struggle for women's rights. What does that exactly mean? A male revolution? We need to fight, you think, for male rights in Europe? It's very simple. It means that men need to take responsibility to go back to the old male virtues, to defend the women, the children, and the culture. Because now, this postmodern project is dead. It doesn't work. And if we continue to be like soft and we have this idea that there is no evil, everybody is nice, if they just get a car and a job and they get well integrated, everything is fine, it's not going to work. So if we don't stand up for our values... Isn't that going back with all we've fought as a woman, as women? Isn't that going back to say that only men can protect and run Europe? A lot of people would argue that Angela Merkel is a much stronger leader in a sense than François Hollande. Well, look at reality. The reality that she has no control. That aggressive males are raping German women in the streets. And where were the men? There were no German men to protect them that night. I really wonder where were the men to protect those women. So it's good to have strong women and female values, but if it's unbalanced and you have no masculine force in the society, it's going to break down. Isso que nós acabamos de ver é uma realidade no mundo lá fora. Nós sabemos que é uma realidade que sucede no mundo lá fora. Só que os problemas que estão acontecendo no mundo, eles estão entrando dentro da igreja. A igreja está sendo dominada pela cultura que está aí fora. Então, quando essa mulher ela apresenta o que está acontecendo na sociedade secular, nós podemos ter certeza de que é um problema que nós temos que lidar dentro da igreja. E só para você ter ideia do que a falta de um homem espiritual, de um homem de Deus, um homem com essas características que nós vimos ali da serva do Senhor faz, a falta que faz dentro do lar, só para você ter uma pequena ideia. Você se lembra de Ló? Lembra de Ló? A história de Ló, embora seja uma história onde para ele ela resultou em salvação por causa da misericórdia do tio dele que orou por ele, pela família, mas Ló, ele foi um homem covarde. Ló foi um homem covarde. E a covardia de Ló, ela chegou a um ponto tão crítico que mesmo sabendo das condições que envolviam aquela cidade para onde ele estava conduzindo a sua família, e olha a característica que Deus dá daquela cidade, olha para onde Ló estava levando a sua família, como cabeça da casa, como sacerdote daquele lar. Ora, Gênesis 13:13, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Então Ló, sabendo disso, que ele estava levando a sua família praticamente para o precipício, Ló, ele se aproxima daquela cidade. E o interessante é que talvez Ló, sabendo que aquela cidade não tinha nada de bom para acrescentar na vida da sua família, a Bíblia diz que Ló não chegou já construindo seus lares na cidade de Sodoma. Não sei se você já prestou atenção nisso. A Bíblia não diz que ele entrou em Sodoma direto. Lá no versículo 12, um versículo anterior aí de Gênesis 13, a Bíblia diz que ele ia armando as suas tendas até Sodoma. Então ele começou longe, ele começou afastado, mas pouco a pouco, à medida que ele já foi se acostumando com o estilo de vida sodomita, com a cultura sodomita talvez, com as músicas de Sodoma, aquilo que num primeiro momento era tão agressivo, já não parecia mais. E foi assim que Ló entrou em Sodoma com a sua família. E sabe qual foi o resultado? Ló perdeu todos os genros dele, Ló perdeu as filhas que eram casadas com os genros,
Porque quando ele chegou na casa deles para dizer: vamos sair, porque anjos me visitaram, dizendo que a cidade vai ser destruída, os genros e as filhas zombaram de Ló, dizendo que ele estava louco porque ele já era um velho caquético. Influenciados pela cidade, para onde Ló, o pai da família, o patriarca, o legislador, levou a sua própria família. Além de perder os genros, Ló perdeu também a sua esposa. E finalmente, as 2 filhas que lhe restaram, a única coisa que sobrou de tudo que ele tinha, embebedaram o seu pai e mantiveram relação sexual com ele. Influenciadas pelo ambiente para onde o próprio pai levou elas para viver. E elas geraram as 2 nações mais terríveis e opressoras do povo de Deus no Antigo Testamento: os amonitas e os moabitas. Então isso é só um exemplo básico para que você, homem, entenda o que está nas tuas mãos. Na tua mão, presta muita atenção nisso, na tua mão está a possibilidade de você construir uma família que vai ser uma bênção para a igreja e para a sociedade, ou construir uma família que vai ser a maior desgraça para a igreja e para a sociedade. Está na mão de um pai. Está na mão de um pai. Você quer saber o que é um pai de verdade? O que é um homem de verdade? Não olha para ele dentro da igreja, não. Porque dentro da igreja, todos nós, e eu me incluo nisso, é muito fácil nós vestirmos uma capa de cristão. Agora, você quer saber o que é um homem de verdade? Olha ele dentro da casa, dentro do lar, no relacionamento com a esposa, na maneira dele tratar os filhos, de cuidar dos filhos. É ali que se faz um homem de verdade. E esse é o desafio. Qual vai ser o teu legado que você vai deixar aqui na terra? Suponhamos que Jesus não vá voltar. Qual vai ser, não volte aí em pouco tempo, como eu acredito que voltará, mas suponhamos que não volte. Qual será o teu legado? O que você vai deixar de herança para o teu filho? E eu não estou falando de herança material só, não. A material também é importante, é obrigação do homem também. Prover matéria para sua esposa e para o seu filho, alimento físico também, mas principalmente o espiritual. Que herança você está deixando para ele, se você um dia ir para a sepultura? Você acha que o teu filho vai pegar o teu cajado e ele vai honrar o cajado? Que cajado que é esse que você está preparando para pôr na mão dele? Hoje, é um valor que se perdeu na sociedade, mas até hoje, irmãos, o meu pai ele não é adventista, mas o meu pai tive o privilégio de ser criado num lar, embora eles católicos, mas eu tive o privilégio de ser criado num lar, e ver um pai que desde o princípio trabalhou como um peão mesmo, e se sacrificando pela família, e a minha mãe doméstica, criou a mim e ao meu irmão dentro de casa. E desde criança, eu fui ensinado a, diante do meu pai e da minha mãe, pedir a bênção para eles. Quantos aqui são dessa época que tinha esse costume de pedir a bênção para o pai e para a mãe? Eu também peço até hoje. Uma atitude de respeito, que invoca um sacerdócio dentro da família. Isso é bíblico. Nós tínhamos lá o Isaac, por exemplo, quando o pai estava para morrer, o Isaac mesmo quando estava para morrer, Jacó foi lá e fez toda aquela falcatrua, que vocês conhecem bem a história, mas havia uma espécie de respeito entre o pai transmitir a bênção sacerdotal para o seu filho, o patriarca do lar. Isso está se perdendo, só que graças a Deus. E eu quero até dizer algo para vocês aqui, irmãos. Eu pregando, dá a impressão que quem vos fala aqui é um exemplo de homem, e eu não sou. E é por isso que eu disse que quando eu estudo os assuntos que eu preparo para pregar, para mim é uma bênção, porque eu aprendo e pela graça de Cristo eu peço auxílio do Senhor para colocar em prática na minha vida. Porque eu já sou o resultado
dessa influência feminista que está aí. Eu já nasci, eu já não tive o privilégio de ser criado, por exemplo, aprendendo a fazer coisas que lá no passado todo homem sabia fazer, todo homem sabia um pouquinho construir, todo homem sabia fazer uma série de coisas, mexer com elétrica dentro de casa. Irmãos, todo homem sabia fazer coisa útil, que prestava. Hoje, eu já fui criado nessa geração do videogame, do WhatsApp não, né? Antigamente, do videogame, de uma série de coisas que não serve para nada, é cultura lixo. Inutiliza o homem, inutiliza esse provedor do lar. E eu já fui criado nisso. Mas e agora? Qual é a solução? Lá um lar destruído, desestruturado e toda essa situação que foi comentada aí. Mas Deus também tem um exemplo de um lar. São vários, mas eu escolhi o maior lar que eu acredito que mostra para nós o que significa ser um patriarca e chefe de família. Educação, capítulo 30, página 33 e 34, e depois um texto da página 31. Presta atenção nesse texto aqui. O método de educação estabelecido no Éden centralizava-se na família. Adão era o filho de Deus, e era de seu pai que os filhos do Altíssimo recebiam instrução. Tinham, no mais estrito sentido, uma escola familiar. Percebam, essa questão da educação da escola, ela vem desde o princípio. Desde o princípio, e mesmo antes do pecado, o Éden já era uma espécie de escola. Só que o texto segue. No plano divino de educação, adaptado às condições do homem após a queda. Agora nós estamos falando depois da queda, porque alguns poderiam dizer, mas irmão, isso daqui era antes do pecado. Depois do pecado as coisas mudaram. Como funciona hoje para nós? Qual é a maneira de nós implementarmos dentro de casa, começar a restaurar a verdadeira educação? No plano divino de educação, adaptado às condições do homem após a queda, Cristo ocupa o lugar do representante do Pai, como o elo conectivo entre Deus e o homem. Presta atenção, irmãos. Agora o homem já foi impedido de ter o contato direto com o Deus, o Pai. E Jesus agora vai assumir a posição de intercessor. Ele é o grande ensinador da humanidade. E ele ordenou que os homens e mulheres fossem seus representantes. A família era e os pais os? Eu não vou poder comentar muito porque o nosso tempo já avançou. Só vou ler e vai absorvendo aí. Vai entendendo o que Deus está querendo ensinar. A educação centralizada na família era a que prevalecia nos dias dos quê? Patriarcas. Deus provia às escolas assim estabelecidas as mais favoráveis condições para o desenvolvimento do caráter. Na vida usual, na vida corriqueira, a família era tanto a escola como a igreja, sendo os pais os instrutores nos assuntos seculares e religiosos. Era o pastor? Era o pastor que ensinava os filhos? Não, não era. Não era. Não eram os professores também. Isso significa que não precisa ter igreja hoje? Não é isso que a gente está querendo dizer. O que nós estamos querendo dizer é que a primeira igreja do filho e a primeira escola do filho e também da esposa deve ser o quê? O lar, a família. E o homem deve encabeçar esse trabalho. Aí quando eu leio isso, e essa palavrinha-chave ali, que é a palavra que eu quero trazer para a gente meditar aqui hoje, que não é feminismo e nem é machismo, mas é o patriarca dentro de casa, essa palavrinha me faz recordar de algo. A época que a igreja de Deus na terra teve mais êxito na história, pode abrir a tua Bíblia, e você vai ver, não eu só citei uma expressão, não precisa abrir. O que eu queria dizer é, se você abre a tua Bíblia para estudar a história do Antigo Testamento, você vai ver que a época que o povo de Deus teve um maior êxito espiritual foi a época dos chamados
patriarcas. E quem eram os 3 patriarcas principais que a Bíblia menciona? O próprio Deus se identifica na sua palavra, invocando o nome desses patriarcas. Ele diz: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Homens que conduziram as suas famílias sozinho, pelo poder de Deus, nos caminhos do Senhor. Foi depois que eles foram lá para a terra do Egito que mudou tudo. Depois que eles foram para lá. Abraão, Isaque e Jacó. E dos 3, o principal qual é? Qual é o maior patriarca dos 3? Abraão, sem dúvidas nenhuma. Então, olha, só para você ter ideia, a Bíblia, ela chama Abraão de amigo de Deus e pai de todos os crentes. E no livro de Gênesis, olha o que Deus fala de Abraão. Gênesis 18, verso 17. Porque eu o tenho conhecido e sei que há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor para agir com justiça e juízo. Imagine Deus falando para um homem, para você, imagine Deus chegando para você, irmão Johnny, e dizendo assim: porque eu sei, porque eu tenho conhecido, eu conheço o Johnny, eu sei quem ele é, e eu sei que se eu chamar ele, ele vai ordenar aos seus filhos e à sua casa depois dele, porque eu conheço, e eu sei que ele é um homem íntegro, e ele não vai se vender para o pecado de maneira nenhuma. Era isso que Deus estava falando aqui de Abraão. E é por isso que ele chamou Abraão lá: ó, sai da tua terra, e sai da tua parentela, porque você é meu. Porque eu te conheço, e eu sei do teu caráter, e eu sei que se eu te der uma família, uma prole, uma quantidade de filhos, você vai ordenar eles, e de ti eu tirarei uma grande nação. Sabe quantas pessoas pertenciam à família de Abraão? Quantos membros tem na tua família hoje? Você, marido, para você cuidar da tua família. Quantos membros tem na tua família? 3? 4? Tem alguém aqui que tem 3 filhos? 4 filhos? 3 filhos, ok. Então estamos aqui, uma família de no máximo 5 pessoas, 6 pessoas. Sabe quantos membros tinha a família de Abraão? Porque hoje às vezes a gente fica com essa dificuldade, né? Nossa, mas como que eu vou cuidar de uma família com 6 filhos e mais a esposa? É algo quase que impossível. Patriarcas e Profetas, capítulo 12. Pasme. A casa de Abraão compreendia mais de 1000 pessoas. Patriarcas e Profetas, capítulo 12. Aqueles que eram levados pelos seus ensinos a adorar o único Deus, encontravam um lar no seu acampamento. E ali, como numa escola, recebiam a instrução que os habilitaria a serem representantes da verdadeira fé. E quem vocês acham que instruía todo mundo que era da família ali? Quem vocês acham? Abraão começava a reunir os chefes de cada família, ele ensinava aos chefes da família a como ordenar a casa, a verdadeira religião, e quando eles voltavam para casa, eles ensinavam às suas esposas e aos seus filhos aquilo que eles tinham aprendido com Abraão. 1000 homens, 1000 almas. Segue o texto. Nos tempos primitivos, o pai era o governador e sacerdote da sua família e exercia autoridade sobre os seus filhos, mesmo depois que estes tinham suas próprias famílias. Irmãos, lembra comigo aqui, quantos anos Isaque tinha quando Abraão escolheu para Isaque a mulher que ele deveria casar? Quantos anos? 40 anos. E hoje você, jovem que está aqui dentro da igreja, porque faz 18, acha que já está pronto para escolher a esposa para você casar. E aí se casa, e aí com 2, 3 anos já não está aguentando mais e quer se separar. Ignora a sabedoria que o teu pai tem, que a tua mãe tem. Eu sempre digo o seguinte, jovem, você pode ter muito ensino acadêmico, você pode ser PhD, pode ser doutorado, pode ser o que for. Só que tem uma coisa que você nunca vai ter mais do que o teu pai e a tua mãe. Sabe o que é? Experiência de vida. Isso não dá em faculdade, não. Isso não dá lá, não. E a experiência de vida para Deus conta muito mais do que qualquer ensino de faculdade. Conta muito mais. É só você olhar lá para a história de Moisés. Deus chamou Moisés para liderar um povo.
Moisés, na época, era o maior estadista que existia no mundo. A serva do Senhor diz que em história, em matéria de história, matéria civil, poesia, música, e não me lembro mais o que, não havia ninguém comparado a Moisés. Academicamente, Moisés era o superior a todos. Mas Deus chamou Moisés para liderar o povo dele, Deus teve que mandar Moisés ir para onde? Quanto tempo que Moisés passou no deserto? 40 anos, fazendo o quê? Pastoreando ovelhas. Era essa a educação que Deus ia dar para ele. Isso é só para você entender que para Deus a experiência conta muito mais do que qualquer ensino acadêmico. Não significa que o ensino acadêmico não é importante. Lógico que é. Segue o texto. Os descendentes eram assim ensinados a considerá-lo como seu chefe, tanto em assuntos religiosos como seculares. Este sistema de governo patriarcal, Abraão esforçou-se por perpetuar, sendo que o mesmo favorecia a conservar o conhecimento de Deus. Abraão procurou por todos os meios ao seu alcance guardar os domésticos do seu acampamento de se misturarem com os gentios e de testemunharem suas práticas idólatras, pois sabia que a familiaridade com os maus corromperia insensivelmente os seus princípios. Irmãos, eu quero terminar aqui com vocês. Eu trouxe uma foto aqui só para mostrar para você. É mais ou menos isso que eu quero que você entenda hoje. Você se lembra dessas fotos de antigamente? O que te inspira olhando uma foto dessa? O quê? Família, não é verdade? Não é verdade? Olhando uma imagem dessa, essas fotos eram muito comuns antigamente. Inspirava, parece que está cheirando família nessa imagem. Você vê ali o pai, você sente a postura dele, a própria postura dele de um homem que tem caráter, de um homem que tem autoridade dentro da casa. Aqui está lá a sua esposa ao lado e todos os filhos aqui. Antigamente, né, não tinha essa miséria, essa esterilidade de hoje, que a nossa geração hoje tem medo de ter filho, né? Tem? Olha, ó. Amém. E eu acho até bom que a gente tenha medo de ter filho hoje, porque se for para ter filho, ensinando de maneira errada, da maneira como está a nossa educação hoje, seria terrível. Então, é isso. Sacerdócio olha, o Cortella, que é um educador, como comentei ontem dele aqui, ele comenta que quando ele fala dos valores do passado, ele não está querendo dizer que nós precisamos voltar lá atrás, mas é que o passado precisa ser uma referência para a geração que está vivendo hoje. E o problema é que a nossa geração está sem referências. Sabe qual que é o símbolo de masculinidade hoje? Justin Bieber. É o símbolo de masculinidade hoje. É o cantor que os meninos gostam, que é o Luan Santana, é o Michel Teló, é o símbolo de masculinidade hoje. Então isso precisa mudar, irmãos. Isso precisa mudar. Eu sei que é engraçado, né? A gente dá risada e temos que rir, na verdade, rir da nossa desgraça, porque a gente precisa mudar essa realidade. Precisa mudar. Eu vou ler agora um outro texto para você. Vou passar um vídeo de 4 minutos. E aí nós encerramos a nossa mensagem, o nosso final de semana. Aguenta mais um pouquinho. Preste atenção nesse texto e aí nós passamos o vídeo. Quão poucos há em nossos dias que seguem este exemplo? Pais religiosos que deixam de andar em seus estatutos, nos estatutos de Deus, não ordenam sua casa de modo a observarem o caminho do Senhor. Não se faz da lei de Deus a regra da vida. Os filhos, ao constituírem um lar, não se sentem na obrigação de ensinar a seus filhos aquilo em que eles mesmos nunca foram ensinados. E esta é a razão porque há tantas famílias sem Deus. É a razão porque a depravação é tão profunda e espalhada. Antes que os próprios pais andem na lei do Senhor com o coração perfeito, não estarão preparados para ordenar a seus filhos depois deles. Necessita-se de uma reforma neste sentido, reforma que seja profunda
e extensa. Os pais necessitam de reformar-se. Pastores necessitam reformar-se. Necessitam de Deus em suas casas. Irmãos, eu li esse texto e é quase inacreditável. Ela está falando para religiosos, dizendo que nós precisamos de Deus dentro das nossas casas. Se desejam ver um estado de coisa diferente, devem proporcionar a palavra de Deus às suas famílias e dela fazer o seu conselheiro. Devem ensinar aos filhos que ela é a voz de Deus a eles dirigida e que lhe devem obedecer implicitamente. Algum tempo atrás, um militar americano de 58 anos de idade foi abandonado por sua esposa. Esse homem ficou com a responsabilidade de cuidar sozinho de um filho. E esse filho sofria de paralisia cerebral. Ou seja, era uma pessoa que vivia em uma cadeira de rodas e dependia de alguém para fazer todas as coisas para ele. Certo dia, esse pai percebeu que o filho estava na frente da televisão, bastante interessado num esporte que estava sendo praticado. Era o triatlon. E ele viu que esse filho, ali em estado vegetativo, estava bastante entusiasmado e alegre com o esporte que ele estava presenciando. Era na modalidade Ironman. O Ironman, para quem não sabe, é uma competição onde os atletas precisam nadar por 4 quilômetros, andar de bicicleta por 180 quilômetros e correr por 42 quilômetros. Esse pai, quando ele viu o filho nessa situação, ele tomou uma decisão. Olha esse vídeo e medite na mensagem que ele vai transmitir para vocês. Pode colocar o vídeo. Who taught the sun where to stand in the morning?
my Redeemer lives. Let all creation testify. O que você, homem, é capaz de fazer por tua esposa, pela tua família, para salvar a tua família. Inspirem vocês a saírem desse final de semana com a decisão de fazer uma mudança dentro da tua casa, a começar pela tua vida, que é impossível. Um sacerdote verdadeiro, ele não reforma o lar sem antes fazer uma reforma em si mesmo. Eu espero que te inspire. O texto diz assim: semelhantes aos patriarcas da antiguidade, os que professam amar a Deus devem construir um altar ao Senhor, onde quer que eles armem a sua tenda. Se houve um tempo em que cada casa deve ser uma casa de oração, é hoje. Pais e mães devem muitas vezes erguer o coração a Deus em humilde súplica por si e pelos seus próprios filhos. Que o pai, como sacerdote da casa, deponha sobre o altar de Deus o sacrifício da manhã e da tarde, enquanto a esposa e os filhos se unem em oração e em louvor. Em uma casa tal, Jesus gostará de demorar-se. E o último. Parece que gastar tanto tempo com isso, talvez não valha a pena. Talvez você vai pensar que, mas isso vai me custar muito. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que prover, eu tenho que ter o tempo para mim também. Olha que texto lindo. Quantos labutam abnegadamente, incansavelmente, por aqueles que ficam além do seu alcance e conhecimento. Pais e professores também tombam em seu último sono, parecendo que o trabalho de sua vida foi feito em vão. Não sabem que sua fidelidade descerrou, ou seja, abriu fontes de bênçãos que jamais poderão deixar de fluir. Apenas pela fé, veem as crianças que educaram tornarem-se uma bênção e inspiração aos seus semelhantes, e essa influência repetir-se 1000 vezes mais. Em nome de Jesus, a minha oração nesse final de semana é que esse texto ele se cumpra como uma realidade dentro do teu lar. Se Deus permitir que um dia você vá à sepultura antes de Jesus voltar, que aquelas palavras de Apocalipse capítulo 13, versículo 13, Apocalipse 14, versículo 13, possam se cumprir na tua vida quando Deus diz assim: eles descansaram, mas as suas obras os acompanham. As suas obras os acompanham. Que legado você deixará para a tua família? É uma escolha que você fará esse final de semana.